Ensinar filosofia para crianças. Olá pessoal, eu sou Matheus Assunção, neste canal eu vou falar sobre a boa filosofia e o catolicismo. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o ensino de filosofia para crianças a partir do método socrático, que é o método que eu utilizo. Bem, a razão desse vídeo é para que eu possa falar um pouco sobre o ensino de filosofia para crianças, não é? Como utilizar bem desse método e o porquê que ele talvez seja o melhor método para ensinar as crianças, e também para que eu possa anunciar o meu novo curso. Bem, já há algum tempo venho dando aulas para crianças, aulas de filosofia, e consegui aperfeiçoar um pouco mais o método socrático aplicado a isso, sobretudo porque tem um grupo de estudos de adultos com a aplicação do método socrático que se aproxima muito do modo como vou aplicar dessa vez para crianças nesse novo curso. Então, penso que tem algo a contribuir com relação a isso, né? Algumas pessoas podem pensar, não, filosofia para crianças não é algo impossível. Não, é possível sim, claro, evidentemente, com uma certa idade, né? Não dá para ensinar a crianças que têm 5 anos de idade, 7 anos de idade, não dá. É realmente algo inviável. Mas é possível ensinar para crianças entre 9 e 15 anos, né? Filosofia. Já é possível, sim, a partir dos 9 anos. E daí para frente dá para avançar um pouco mais, sem sombra de dúvidas. Então aqui eu quero falar um pouco sobre isso, não é? É que o método socrático, ele foi realizado por Sócrates, evidentemente, daí tem o nome, método socrático, porque Sócrates, ele não tinha propriamente uma filosofia, né? Ele tem mais um método de dar a luz ao conhecimento, ou seja, ele fazia com que o discípulo expressasse aquilo que estava dentro dele, ainda que em potência. Então, esse método socrático aplicado aos estudos, no caso aqui, aplicado aos clássicos, é um método que eu vou buscar fazer mais ou menos como Sócrates fez, ainda que, claro, tendo a concepção tomista de educação. Porque é através de perguntas que Sócrates ele conduzia o discípulo, ele orientava o discípulo para poder chegar no objetivo certo, seja em questões especulativas ou questões morais. Assim deve fazer qualquer mestre, qualquer professor, sobretudo com as crianças, porque elas não sabem ainda emitir juízo direito sobre as coisas. Então é preciso que se faça mais por ela do que ela pode fazer, como mostrando o caminho correto através de boas perguntas para que ela chegue naquele caminho e tenha assim o certo sobre as coisas. E Sócrates conseguia fazer isso, não é? Agora, com Santo Tomás, nós conseguimos fazer muito mais isso porque Santo Tomás teve acesso à revelação, não é? E de fato é uma inteligência como nenhuma outra. Então, o que nós vamos buscar fazer nesse curso, e é assim que recomendo que ensine filosofia, é focando não apenas nas questões especulativas, pelo menos para crianças, não é? Evidentemente, e para qualquer pessoa, na verdade, mas não foquem apenas nas questões especulativas, né? Foquemos também nas questões práticas. Daí que a importância desse método aplicado aos clássicos aqui, no meu caso. Por quê? Autores como Hugo de São Vítor, Santo Agostinho, autores como mesmo, por exemplo, Cícero, não é? São autores que dão ensinamentos que são ensinamentos práticos. Inclusive o próprio Platão. E é importante a comunhão dessas duas coisas. A concepção correta a respeito dos atos humanos e a responsabilidade que nós devemos ter diante dos nossos atos com o conhecimento teórico especulativo. Então, isso porque justamente o ser humano ele não é só espírito, ele também é corpo e é animal político, sobretudo. Nós vivemos num ambiente social. E Santo Tomás, no De Magistro, sobre o mestre, na sua questão 11, do De Veritate, ele comenta sobre isso.
não é? Ele vai ensinar que o discípulo ocupa o lugar principal, porque a formação é, sobretudo, um esforço pessoal. Mas a importância do mestre ainda assim é reiterada nesse processo de formação, uma vez que o ensinamento implica justamente a perfeita ação da ciência no docente, e é este, o docente, o mestre, que é causa de saber no discípulo, enquanto justamente propõe deduções a partir de princípios comuns, a partir dos primeiros princípios, que, por sua vez, Deus infundiu essas potências no homem, mas enquanto potências. Então é por essa razão que Santo Tomás ele compara o mestre a um médico tratando do corpo, não é? No próprio De Magistro. Porque nenhum médico coloca a saúde em um corpo enfermo, mas por seus cuidados ele permite que este corpo se cure pela vida que tem nele. Da mesma forma, o mestre apenas orienta o discípulo a ver por si mesmo através de uma luz que já está nele, foi dada por Deus, a luz natural da razão. Portanto, o mestre precisa colocar e ordenar as perguntas da maneira certa para que o discípulo possa ter acesso ao conhecimento, para que ele não tenha mais conhecimento em potência, porém conhecimento em ato. Porque o conhecimento no discípulo não existe em ato. Mas, como diz o próprio Santo Tomás, do De Magistro, como que razões seminais ou sementes de todos os conhecimentos, que por sua vez são posteriores. Então é pelo ensino que é passado justamente o conhecimento da potência para o ato. E é aí que o mestre dá um conhecimento semelhante ao que ele já tem, ou seja, o mestre, ele, propriamente falando, ele não dá os princípios, e Deus os princípios foi Deus. Está na própria razão especulativa e razão prática. Agora o mestre ele vai orientar o processo, ordenar de maneira certa as perguntas, para que o discípulo chegue nas conclusões que ele chegou. Então o mestre vai orientar, vai dar essas perguntas, para poder apresentar as conclusões. Aí sim. Mas é todo um processo. Porque no fim das contas, quem ensina, quem é mestre propriamente, e quem ensina o homem é o próprio Deus. Porque Deus é quem ilumina interiormente o homem, ou seja, ele infunde-lhe as potências. No entanto, como diz o próprio Santo Tomás, isso não impede que o homem, por sua vez, desenvolva por si mesmo as suas potências, ou seja, por meio do processo de descoberta ou de invenção, podendo também o discípulo buscar um mestre para si, então tendo aí um agente exterior a ele, que possa ensiná-lo através de sinais, ou seja, perguntas, gestos e tudo mais. Então, isso é um resumo breve do que é o ensino, né, em Santo Tomás. E, naturalmente, não é um ensino naturalista, é um ensino voltado para Deus, porque o Filho do Homem é Deus mesmo, e a dilatação da inteligência e da caridade, ou seja, o Filho do Homem é a bem-aventurança, é a contemplação de Deus no céu, na Jerusalém Celeste. É por isso que nesse curso que estarei iniciando, no dia 5 de abril, nós pretendemos trabalhar 4 livros. O livro de São Vítor, Meditar e Aprender, que aqui ele dá conselhos e orientações morais, como também orientações especulativas, ou seja, temos aqui um clássico da cristandade para aprendermos sobre como devemos proceder nos estudos. E essa é uma edição muito boa, justamente a edição que eu recomendo para os alunos que entraram nesse curso, porque aqui nós também temos o texto latino, né? E outros 3 textos também vamos trabalhar, que não tenho aqui em mãos por enquanto, né? Tenho só em PDF, mas logo terei em mãos, que são os textos de Platão. Eutífro, Apologia e Críton.
Esses 3 textos eu recomendo que adquiram para aqueles que querem fazer esse curso ou estudar de outro modo. Esses 3 textos são justamente da UFPA, Universidade Federal do Paraná, que é a edição do Carlos Alberto Nunes, edição renomada, que não segue aí uma tradução letra a letra, digamos assim, do texto platônico, mas uma tradução mais literária, mais dramática, que é justamente um dos focos principais do nosso curso. Essa questão dramática, literária do próprio texto platônico, porque lembremos que Platão, ele não se restringiu a ficar ensinando de viva voz, mas ele escreveu um texto. E ele quer que esse texto passe para a posteridade, ou seja, que a pessoa que lê o texto busque as respostas ela mesma e ele busca, com isso, fazer com que a pessoa tenha resoluções para a sua vida. Ou seja, por exemplo, em Laques, se devo ou não colocar o meu filho na opomlaquia, não é? Em Eutífron, o que é a piedade, no fim das contas, como isso impacta na sua vida. São essas questões que Platão vai tratar. Ou seja, ele espera uma atitude do próprio leitor com relação àquilo que ele disse. E é justamente isso que nós vamos buscar nesse curso. Um curso que é para crianças entre 10 e 15 anos de idade. E nós começaremos no dia 5 de abril. As inscrições terminam justamente no dia anterior. O curso será aos sábados, pela tarde, ao vivo, através do Discord. Mais informações vocês podem conferir na descrição. Será das 14h30 às 16h30. Naturalmente, para esse curso, é preciso que os alunos tenham os textos, não é, em mão, porque nós vamos trabalhar com a obra, ou seja, a leitura do texto é parte primordial do aprendizado. Porque a cada aula, nós teremos algumas páginas para serem lidas, para que então possamos discutir em aula, ou seja, o mestre, este que vos fala, apresentará perguntas aos discípulos, às crianças, para que elas possam, assim, se aprofundar no texto e encontrar as respostas. Naturalmente, o mestre ele não deve simplesmente fazer com que haja discussões soltas, não é? Mas ele encaminha para um objetivo. Para um objetivo que, por sua vez, está ali no próprio texto. Ou seja, o texto é a base. O texto é a base. Temos aqui uma referência primária, não é? O texto primário para poder discutir. Ao passo que, se tal coisa for dita, é preciso fazer referência ao texto para que ele possa ser levado em consideração. Então, é um estudo que vai ser muito interessante. Já apliquei o método socrático de outro modo, e agora vou aplicar desse modo, que é um modo que me é muito agradável, porque eu já tenho experiência com pessoas, com adultos, em grupo de estudos. Então vai ser algo realmente muito interessante de se fazer, e espero que aqueles que se inscreverem possam aproveitar bastante, possam aproveitar muito esse curso. Realmente é algo que poucas pessoas fazem, e o Brasil está tendo essa efervescência da cultura clássica, não simplesmente por ser clássico, mas por ser bons clássicos, como, por exemplo, Hugo de São Vítor, Platão e outros autores. Não é? Anteriormente, havia trabalhado o método socrático com relação ao aprendizado do tomismo. Ainda assim, o tomismo está na veia desse curso, mas não com os textos, porque anteriormente era difícil trabalhar os textos de Santo Tomás, não é? Mas como os textos de Hugo de São Vítor ou ainda de Platão são mais textos literários, ainda que tenha, assim, claro, alguma doutrina ali, algum ensinamento, são mais literários, é mais fácil do aluno aprender. Sobretudo porque, e essa é a importância do ensino de filosofia para crianças, já nessa idade de 9, 10 anos em diante, ainda que, claro, fazendo referências que são mais práticas, mas aos poucos elevando para um âmbito mais especulativo. Por quê? Lembremos que a formação ela não é simplesmente algo solto ou horizontal, não. A formação é uma promoção. É a promoção
do homem ao estado de perfeição, ou seja, ao estado de virtudes, da aquisição das virtudes como um meio para poder alcançar a bem-aventurança. Ou seja, se, por sua vez, a formação das crianças deve começar pelas artes, e então avançando aos poucos, elas não terminam nas coisas mais sensíveis. Elas terminam naquilo que é especulativo, ou seja, naquilo que é próprio da vida adulta. Então, à medida que a criança vai crescendo, vai ficando mais madura, mais velha, é necessário que ela tenha contato com o âmbito da vida adulta, que é o âmbito das ideias, das discussões, certo? Ou seja, do bom exercício da razão. É assim que ela vai adquirindo maturidade. É assim que ela vai adquirindo maturidade para poder viver na sociedade. Lembremos, o homem é um animal político. Precisamos amadurecer as nossas ideias para poder ter juízo correto sobre as coisas e agir de maneira correta. É assim que nós nos conformaremos à vontade de nosso Senhor. Enfim, este é o curso. Espero que vocês gostem também, que esse vídeo tenha ajudado outras pessoas com relação a alguns esclarecimentos sobre o método socrático aqui, que eu aplico, no caso, aos clássicos, não é? E mais informações para a descrição está aí na descrição. Podem olhar aí o link, contato para se inscrever, enfim, tudo está na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.